Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando praticamente no final de novembro, chegamos em dezembro e final de 2017. Nardon e Nase, auditores e consultores, há 50 anos gerando resultados para as suas empresas, clientes. Planalto conectando destino, conectando pessoas. Sulpetra em favor da revenda do consumidor gaúcho. Celulose Rio Grandense há mais de 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E Cindareia, construindo o Rio Grande Forte. Eu quero lembrar, como eu faço toda semana, o pessoal me pergunta muito sobre o livro 500 anos da Reforma, a ética protestante muda o caráter conformista do brasileiro. Alertando que isso aqui não é tanto de Lutero, mas é mais de Calvino. O pessoal do luterano aí muitas vezes contestam as coisas que são colocadas aqui, mas, na verdade, quem criou a ética protestante, que foi depois motor propulsor das nações mais desenvolvidas do mundo, entre a Inglaterra, a Holanda, a Alemanha, Estados Unidos, foi João Calvino, que era francês. E que quando foi a reforma estabelecida em 1517, dia 31 de outubro de 1517 por Martinho Lutero, o Calvino tinha apenas 9 anos de idade. Com 26 ele assumiu o protestantismo e fez com que esses países fossem mais desenvolvidos. A livraria Cameron do Aeroporto Salgado Filho, nos shoppings, agora está também o livro, na Vicente da Fontoura, no IDC, Instituto de Desenvolvimento Cultural, e também na livraria Tonela, aqui no bairro Menino Deus, na José de Alencar 930, com o Agostinho e a Vênica ali. Então você pode adquirir. É importante porque, na verdade, a ética protestante é tudo aquilo que as economias capitalistas utilizam para desenvolver o país. E o chamado estado de bem-estar social, que é o sonho, a utopia socialista, só foi realizado nos países que são capitalistas. Bom, nós estamos recebendo aqui com muita alegria, depois de uma viagem que ela fez aí de férias, né? Ela tira férias, eu acho, 2, 3 vezes por ano, que não é o meu caso. A Patrícia Truvier, Patrícia, prazer em te ver. Um prazer estar aqui. Ela foi no país do tio Trump, né? Trump. E como é que está os Estados Unidos lá? Estivesse por lá, né? Estive lá. Muito bom. A gente viajar sempre é muito bom, mas eu não viajo 2, 3 vezes por ano. Tenho férias, como todo brasileiro, salvo algumas carreiras, né? Sim. Eu tenho férias de 30 dias por ano. E aí, parcela, eu estive realmente 15 dias, 8 dias em Nova York e 7 dias em Miami. E além do passeio, um passeio muito intenso, porque fomos somente eu e o meu marido, então caminhamos muito, né? Nova York a gente caminha muito. Sempre é bom para arejar, para aliviar o pensamento, para pensar, para observar certos comportamentos, né? Outras nações, a problemática, olhar o nosso país de longe, né? Com aquele olhar do observador e não aqui. Isso sempre é muito bom, sempre enriquece bastante. Bom, a Patrícia é uma advogada, né? E experiente, tem muito conhecimento e ela vai falar hoje sobre organização. As organizações, se tu pensar ao longo da história, os chamados movimentos de massa, eles se serviram sempre de muita organização para influir no desenvolvimento dos temas, dos pactos que fizeram, das pressões que exercem sobre a sociedade. É importante uma organização, né, Patrícia? Mas também tem organização que faz o mal. Exatamente. Na verdade, organização, para mim, é 50% do sucesso. Né? Eu acredito muito, todo o progresso que eu tive até agora na minha vida, e eu realmente cresci profissionalmente sem retaguarda de colo. Eu trabalho desde muito cedo, desde os 16 anos. Fui professora estadual, trabalhei no judiciário. A trajetória toda, né? A trajetória toda. E toda a evolução que eu tive na vida foi realmente graças ao foco, né? Esse núcleo que eu tenho como norte de vida, que é a organização. E uma das notícias de destaque essa semana no jornal foi a de que reservas indígenas estavam na mira de organizações criminosas, que facções criminosas estariam aliciando índios, né, e utilizando inclusive as reservas indígenas do Rio Grande do Sul como esconderijo e formando bandos montados com índios e não índios, né, para cometer vários assaltos no Rio Grande do Sul, inclusive a agências bancárias. E isso me chamou a atenção, não pelo fato de nós termos índios integrando quadrilhas
né, para cometer assaltos e outros crimes no Rio Grande do Sul. O que me chamou a atenção nessa notícia foi a característica que essas organizações criminosas, que o crime organizado que está comandando a América Latina como um todo... É verdade. Né, e agora, no Brasil, nós vemos que o crime organizado está pelo país todo, tendo bastante êxito inclusive dentro do núcleo político. Dentro do núcleo político, inclusive... O crime organizado, ele tem uma grande qualidade que faz com que ele tenha todo esse êxito, né? Nós estamos vendo a América Latina, né, há anos sendo comandada pelo crime, por facções criminosas. Qual é a grande qualidade que o crime tem? Ele é crime organizado. Então, o que nós estamos vendo atualmente no país? Nós estamos vendo que o crime está se organizando enquanto o Estado está se desmanchando. Né? Então, na verdade, o êxito dessas quadrilhas se deve, em primeiro lugar, né, como ponto básico, nuclear, à organização. As facções criminosas, as quadrilhas, né, o crime como um todo, ele tem maior êxito quanto mais organizado ele é na sua base. Inclusive, Patrícia, o crime organizado... ele seduz muitos agentes daqueles que deveriam ser da força pública para combater esse crime. Exatamente, porque eles agem de forma sistêmica, organizada. E o nosso Estado, a nossa política, ela se transformou num saco de gatos, em que os nossos políticos, o retrato é o Congresso Nacional, nós estamos vendo o que está acontecendo, né, no país, a começar pelo Congresso Nacional. Os nossos políticos, eles são uma política como um todo, um saco de gatos, desorganizada. E gato no verdadeiro sentido, gato, né? Exatamente. Tem 3 ex-governadores do Rio presos. Nós não vemos um grupo coeso, né, sistêmico organizado, como acontece com os grupos que comandam o crime organizado, para o bem. Nós não vemos isso para organizar o país. Então, como é que o Estado, que não se organiza, que se desmancha, vai combater e aí, qual é a saída que nós podemos vislumbrar? Bom, na verdade, o Brasil, como eu acabei de dizer, ele passa pela uma das maiores crises de sua história. E eu acredito muito que a crise começa pela grave crise de falta de organização. Né? Até porque os políticos não têm interesse nisso. Acredito que a saída começa pela organização de base. Como é que nós vamos consertar isso? E aí não resta a menor dúvida de que a política, o estado das coisas, como estão, o Congresso Nacional é sim o reflexo da nossa população. As nossas instituições, seja o Legislativo, seja o Executivo, seja o Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia, etc., onde nós possamos encontrar e fazer críticas, as nossas instituições, os empresários, a iniciativa, né? Essas instituições são formadas por brasileiros, né? Que fazem parte da população, brasileiros que nós colocamos lá. Então, ou a população, é a única saída que eu vejo, ou a população se organiza, né, para consertar isso. Eu não vejo saída que não seja através da sociedade civil organizada, da população, do cidadão, cada cidadão por si. Ou a sociedade se organiza para consertar isso, ou a saída realmente é ao aeroporto. Os Estados Unidos, eu acabei de voltar agora, nós sabemos muito bem que na verdade, os Estados Unidos estão com um presidente completamente polêmico, né? Completamente polêmico, não é o ideal para grande parte dos americanos, eu ouvi muito isso lá. Claro que Nova York, principalmente, não gosta do Trump, a gente ouviu nas ruas isso, eles não gostam do Trump, mas também muito porque Nova York, sendo a capital de negócios e de economia do mundo, é uma cidade formada por pessoas do mundo inteiro, né? Então, nós temos muitos estrangeiros residindo lá. E estrangeiro nos Estados Unidos não vai gostar do Trump, porque o Trump está com aquela política imigração, né? Da imigração. Isso é até normal. Mas o que acontece com os Estados Unidos? A sociedade é forte. Então, nós vemos um país que teve problemas com péssimos presidentes. Esse agora, eu não estou querendo criticá-lo, até porque eu sou brasileira, não tenho que olhar para o Brasil. Mas um presidente polêmico, mas o país não chega a
ele sofre crises, etc., mas ele não chega a deixar de ser a primeira potência mundial. Ele nunca deixou de ser a primeira potência mundial. Por quê? Porque a sociedade é organizada, a sociedade é coesa, a sociedade é forte, ela não depende. E o presidente tem menos poderes do que o nosso aqui. Né? A federação deles é organizada de outra forma. Pela contraposição de frentes, né, que faz esse contraponto, né? Exatamente. Isso é importante. E essa crise de organização, essa falta de organização política, porque os políticos só pensam nas malas de dinheiro e grande parte, há exceções, claro que há exceções, há grandes exceções em malas de dinheiro e nos seus próprios interesses. O desmantelamento principal foi o desmantelamento educacional, com certeza, né? Moral, e isso, de uma forma até proposital, né, causou a grave... A desagregação da sociedade. Da sociedade, total, né? Exatamente, da escola. Então, eu acredito muito que o cidadão tem que estamos todos perdidos, assim, a população como um todo está depressiva, está desesperançosa, né? Desalentada total, né? Desalentada total. Então, tendo como tópico essa questão da organização, como é que eu enxergo isso? A única saída para que nós possamos organizar o país é organizarmos, em primeiro lugar, a nós mesmos. Porque nós somos o país. Nós somos a população brasileira. Patrícia, esse é um assunto realmente muito importante e eu tenho certeza que nos próximos programas tu vai trazer mais dados sobre isso e avançar nisso, porque é realmente essa a contribuição que a gente dá. Porque não adianta nós culparmos os políticos se nós agimos na nossa vida privada da mesma maneira. Exatamente. Entendeu? A coisa começa na base, com o nosso exemplo. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Tá? Seja bem-vindo ao programa, né? A partir da semana que vem, esteja mais tempo aí. E para concluir, porque senão parece às vezes, né, do jornalista Silvio, que fica uma questão muito... ela está dizendo isso. Em concreto, como é que nós possamos, se o senhor me permite, né, como é que nós podemos fazer isso para organizar a nós mesmos? Começando dentro de casa. Vamos organizar os nossos armários, os nossos quartos, as nossas vidas, as nossas residências, os nossos pensamentos. Qualquer residência, por mais humilde que seja, pode se manter limpa e organizada. E bem organizada. Pensada e organizada. O nosso ambiente de trabalho. Como é que nós julgamos, em primeiro lugar, a competência de um profissional? Pela sua mesa de trabalho. É verdade. Quando o senhor vai contratar um advogado ou um médico, o senhor chega no consultório, o senhor vê aquela mesa que é uma bagunça, que é uma desorganização, o senhor já vai pensar, bom, o que ele vai fazer com o meu corpo? Estou fora. Então, organizarmos a nós mesmos para que possamos contribuir na organização do país. Começa por aí. Obrigado, Patrícia, pela tua presença aqui. Um rápido intervalo, já voltamos.